Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito da Bíblia que, olha, pode virar nossa chave sobre os momentos difíceis. A ideia de encontrar o favor de Deus justamente no lugar mais improvável de todos. Se prepara, porque essa análise pode dar um novo significado para muita coisa. Pensa comigo, rapidinho. Quando a gente pensa em encontrar o favor de Deus, para onde a gente olha? Geralmente para lugares de bênção, né? No topo, na abundância, na festa e não no vale. Mas e se a maior das bênçãos estiver escondida exatamente onde a gente mais teme? E é aqui que a conversa fica séria. A Bíblia sugere que o favor de Deus pode ser encontrado de uma forma muito poderosa, não apesar da dificuldade, mas por causa dela. Vamos dar uma olhada em como o deserto é apresentado, não como um ponto final, mas como um ponto de partida. Esse aqui é o coração da nossa análise. A ordem das palavras é tudo. O povo que escapou da espada, ou seja, que sobreviveu a um trauma gigantesco, encontrou graça no deserto. Não foi depois de sair de lá. Foi lá dentro, no meio da aridez, da solidão, da falta. Isso muda tudo, né? Então, a grande virada de chave é essa. Aqueles períodos de isolamento, de seca, aquela sensação de que nada está acontecendo, isso não é um sinal de que Deus se esqueceu de alguém. Pelo contrário. Segundo Jeremias, esses são, na verdade, o palco preparado para um encontro mais profundo. O cenário perfeito para uma grande revelação. Agora, para a gente entender a profundidade do que está sendo dito aqui, não dá para ficar só na superfície da tradução. A gente precisa cavar um pouco mais fundo, ir lá no hebraico original para destravar os segredos que estão guardados nessa promessa. A primeira expressão é matzah chen, que a gente traduz como achou graça. Em hebraico, chen é muito mais que um favorzinho. É um favor que a pessoa não fez absolutamente nada para merecer e que ainda por cima dá beleza e aceitação para quem recebe. A bênção não vem por mérito, ela vem pela pura bondade de quem abençoa. É graça pura, no meio do nada. E de onde vem esse favor? A resposta é Ahavat Olam, ou amor eterno. A palavra Olam aqui é incrível. Não significa só tempo infinito, mas algo que está além do horizonte, que transcende o tempo e o espaço. O que isso quer dizer? Que o amor de Deus não começou quando alguém se tornou bom ou fez por merecer. Ele já existia. Ele vem da eternidade. Tá. E como é que esse amor eterno age? A palavra que o texto usa é mashak, que significa atrair. A imagem aqui é linda, sabe? Pensa num pescador puxando a rede com todo cuidado para não rasgar, ou alguém conquistando o coração de outra pessoa. Não é um empurrão, é uma atração. Deus não força a barra, ele nos seduz com a sua bondade. E o resultado de ser atraído por esse amor é a promessa de descanso. A palavra é raga. E olha, não estamos falando de tirar um cochilo. É um descanso profundo que cura. É aquela calma que restaura a gente depois de uma grande batalha, um alívio para a mente e para o corpo que estão exaustos de lutar. Certo, a parte teológica é linda, né? Mas como isso funciona na vida real? Um dos maiores exemplos que a gente tem na Bíblia para ilustrar isso perfeitamente é a história de Moisés. Para a gente entender o impacto do deserto na vida de Moisés, primeiro a gente precisa entender quem ele era antes do deserto. Ele não era qualquer um. Ele foi criado no epicentro do poder do mundo da época. Neto adotivo do faraó, teve acesso a toda a sabedoria dos egípcios. Isso incluía ciência, arte, astronomia, filosofia. Ele era, sem exagero, uma das pessoas mais qualificadas do seu tempo. E aqui a gente vê o grande conflito da vida dele. De um lado, o príncipe do Egito, o intelectual, o poderoso. Do outro, o hebreu que sentia na pele a dor da escravidão do seu povo. Ele vivia dividido entre esses dois mundos. E esse paradoxo acabou levando a uma decisão que mudou tudo. E essa tensão toda, uma hora explode. Ao ver um dos seus irmãos hebreus sendo maltratado, Moisés age no impulso, tenta fazer justiça com as próprias mãos, e, num piscar de olhos, tudo desaba. A vida no palácio, o status, o futuro, tudo isso é trocado por um exílio no deserto. Ele perdeu tudo. Mas, e é aqui que a gente conecta tudo com Jeremias, essa fuga não foi o fim da história. Na verdade, foi o começo do verdadeiro treinamento dele. Agora a gente vai ver como aquele lugar de perda total se tornou o lugar da sua maior formação. A expressão usada para descrever esse período é simplesmente perfeita. A forja de servos. Não é o castigo, nem o exílio. É a forja. Um lugar de fogo, de martelada, de pressão, onde o metal bruto é moldado até virar uma ferramenta útil e resistente. Era exatamente essa a função do deserto. É difícil para a gente hoje ter a dimensão do que Moisés deixou para trás.
É como se alguém tivesse a melhor educação do mundo, acesso à tecnologia de ponta e a maior influência política, e de repente percebesse que, por propósito maior, tudo isso se tornou secundário, periférico. Mas por que isso? Porque todo aquele conhecimento, todo aquele poder precisava ficar de lado. Porque lá no palácio, Moisés confiava em si mesmo, na sua própria força, na sua inteligência, no seu senso de justiça. O deserto tinha um propósito muito claro: esvaziá-lo de toda essa autoconfiança para que ele pudesse, talvez pela primeira vez, aprender a depender de um poder muito maior que o dele. E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida. Depois de ver a teologia lá em Jeremias e a biografia na vida de Moisés, vamos amarrar as pontas e entender o que isso significa para nós hoje, nos desertos que cada um de nós enfrenta. Então, afinal, qual é o tal favor, a tal graça que se acha no deserto? A resposta é uma palavra: exclusividade. Pensa bem, no Egito, Moisés tinha poder, cultura, ídolos, 1000 distrações. Na Terra Prometida haveria colheitas, guerras, política. Mas e no deserto? Não tem barulho, não tem nada para competir pela atenção, é um ambiente perfeito para, finalmente, conseguir ouvir a voz de Deus. E essa talvez seja a mensagem central de toda essa análise. Se alguém está se sentindo num deserto hoje, o recado de Jeremias e de Moisés é que isso não acontece por esquecimento ou por abandono. Acontece por escolha. É como uma seleção para um encontro particular, longe de todo o ruído do mundo. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Em vez de pedir desesperadamente para sair do deserto, talvez a pergunta certa seja outra. O que será que Deus quer revelar aqui? Qual é a graça, o favor, o aprendizado que precisa ser encontrado neste lugar antes de seguir em frente? É algo para se pensar.